Hoje estamos na região da Luz, um dos lugares mais históricos aqui da cidade de São Paulo. Vamos mostrar para vocês museus, salas de concertos, que é as melhores do mundo. Tem bastante coisa bacana nessa região para a gente explorar. E logo aqui na chegada, você já tem a primeira impressão, a nossa Estação da Luz, a famosa estação de trem, que foi inspirada nas estações inglesas. Essa estação de trem, ela foi construída no final do século XIX, começou a construção e ela foi finalizada em 1902. Ela era muito importante para escoamento das safras de café, que fez a região aqui, a cidade de São Paulo e o Brasil ficar bem poderosa financeiramente, né? Agora a gente vai entrar aqui na estação, vocês vão ver como a arquitetura daqui impressiona. Logo aqui, ó, tem algumas colunas com uns adornos que era bastante utilizado da arquitetura neoclássica. Aqui tem uma réplica da maquete da estação. Então você pode observar ela como um todo. E colado aqui onde a gente também vai visitar, tem o Museu da Língua Portuguesa aqui na maquete, a gente vai visitar ele ainda. Tem um grande salão, um saguão de espera também. Lindo. Olha, todo branco, com lustres bem ornamentados. Lindo, é impressionante a arquitetura desse lugar. O piso é bonito. Tudo aqui nos prende a ficar olhando para os detalhes dela. Legal que mistura também os materiais, né? Por exemplo, a gente pode ver madeira, ferro. O relógio da época, olha aqui, magnífico esse relógio. E aqui o chão, ó, ele é todo de granito, né? É granito ou é pedra? Isso aqui parece um granilite, Granilite, né? Parece um granilite. E é bem bonito, que é todo detalhado aqui o chão, né, gente? É bem bonito. E uma das curiosidades, como era uma estação inspirada nas estações inglesas, eles também importaram toda essa ferragem que vocês estão vendo, foram tudo pré-fabricadas na Inglaterra e trago para cá. Então, cada parafusinho desse que vocês veem foi trago lá da Inglaterra. E ela é grandiosa, né? Muito. Era bem utilizado no começo do século XX, essa arquitetura com os tijolinhos à vista também estava bem alta. Eles fizeram bastante obras aqui em São Paulo seguindo esse aspecto, né? Gente, olha que curiosidade bacana. Aqui atrás dessas ferragens que o Thiago mostrou para vocês, ali em cima a gente consegue ver as letras SPR, que significa São Paulo Highway, que é a mesma empresa lá de Paranapiacaba. E daqui da Estação da Luz tem 3 expressos turísticos, né? Que saem daqui da Luz para Mogi das Cruzes, para Jundiaí e para Paranapiacaba. Isso, e Paranapiacaba era um dos trechos que naquela época que fazia o escoamento da safra de café, passava por Paranapiacaba em sentido Porto de Santos. Então toda aquela ferrovia e também essa que se interligavam foi feito na mesma época, ali no final do século XIX, para esse intuito de fazer o transporte do café daqui de São Paulo, que vinha do interior e dos outros locais, até o Porto de Santos para ser exportado para fora. Em 1945 teve um grande incêndio que danificou muitas partes aqui da estação e ela precisou ser reconstruída. A parte das ferragens, muitos permaneceram, mas muitos materiais aqui foram perdidos nesse incêndio. E agora a gente está aqui passando em cima de uma ponte que ela atravessa a estação. Vou mostrar para vocês. Olha que legal. Toda essa ponte aqui, né, que é de ferro. E daqui você tem uma visão para todas as linhas de metrô que saem aqui da estação. E aqui fora o que impressiona também é no topo da estação o relógio inglês, que era usado como parâmetro de horas da época, porque diziam que, como os trens tinham bastante precisão nos horários, eles utilizavam como referencial.
Imagine você chegando aqui em São Paulo, naquela época, no começo do século, e tendo essa visão impressionante dessa estação. Aquela época não tinha tantos arranha-céus, na verdade não tinha arranha-céu como tem hoje, então um dos monumentos maiores que tinham era o topo dessa Estação da Luz. E por que Estação da Luz? E a região se chama Região da Luz? Porque antigamente tinha uma pequena capela para Nossa Senhora da Luz, então não tem nada a ver com iluminação, com empresa de energia, foi realmente por conta de uma capela de Nossa Senhora da Luz. E logo ao lado da Estação da Luz, gente, fica o Museu da Língua Portuguesa. Ó, esse museu aqui. E ele é muito legal porque ele é um dos poucos museus no mundo onde se dedica à própria língua falada. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem um museu dedicado à língua portuguesa, que é uma coisa rara em outros países. E uma língua tão importante, pra vocês terem uma ideia, no mundo, mais de 260 milhões de pessoas falam essa língua. Ó, e essa daqui é a entrada do museu. Ele também é bem bonito, né? Aqui, ó. E fica bem ao lado da estação. E esse museu é um dos lugares mais famosos da região da Luz. E mesmo sem entrar, só a arquitetura e toda a história ao redor já faz esse lugar chamar a atenção. A gente vai voltar num dia de domingo ou terça que é gratuito para mostrar para vocês, tá? E uma coisa triste aconteceu em 2015. Teve um incêndio de grandes proporções que queimou todo o acervo do museu. E aí eles tiveram que fazer uma restauração e trazer novos itens e novas temáticas para fazer as exposições. E o Museu da Língua Portuguesa ele é gratuito às terças e domingo. E nos dias pagos é R$ 25,00 a inteira, eu acho que R$ 12,50 a meia. E logo à nossa frente, gente, a gente já consegue observar a Pinacoteca. E aqui atrás da gente está a Pinacoteca do estado de São Paulo. É um museu que abriga milhões de obras e é um dos mais importantes aqui da cidade. Ele foi construído, esse prédio, começou em 1897 e terminou a construção em 1900. E um fato curioso é que ele não nasceu para ser um museu, ele foi feito para ser uma escola. Ele foi inaugurado em 1900, só que ele passou a ser museu em 1905, quando virou a Pinacoteca. E ele foi executado pelo Estúdio de Arquitetura Ramos de Azevedo, o mesmo que fez o Teatro Municipal. E mais diversas obras importantes aqui da cidade, como vários casarões também ali da Avenida Paulista, como a Casa das Rosas. Essa daqui é a entrada para o museu. E hoje é um sábado, né, gente? Então, todo sábado ele é gratuito. Você pode pegar os ingressos pelo site. Oh, claro. Gente, a gente já tá aqui dentro da Pinacoteca, né? E para quem não conseguir retirar os ingressos pela internet, ó, você consegue retirar direto aqui, tá bom? Na entrada do museu. E os tijolinhos aparentes de toda a estrutura e da arquitetura do local foi realmente proposital, eles fazerem assim sem acabamento. E ele recebe várias excursões aqui, olha que legal, é daqueles... Os escoteiros. Escoteiros, isso. E todo museu, ele é praticamente assim, né? Uhum, todo ele. Aqui dentro da Pinacoteca, a sensação é que cada sala muda completamente a experiência. Logo na entrada, a gente já encontrou uma instalação que chama a atenção pelo tamanho e pela forma como ocupa o espaço. E conforme a gente vai caminhando, a visita vai mudando o tempo todo. Ao longo do percurso, aparecem pinturas de diferentes estilos, épocas e artistas. Algumas cheias de detalhes e outras que prendem a atenção justamente pela simplicidade. Também encontramos esculturas e estátuas espalhadas pelos ambientes, o que deixa a sensação de que a arte não fica só nas paredes, ela faz parte do espaço inteiro. E uma coisa que chama bastante atenção é que o próprio prédio parece fazer parte da exposição. Os corredores, os tijolos aparentes, as passarelas e as varandas acabam criando uma mistura muito interessante entre história, arquitetura e a arte. E aqui nesse mirante é um bom local para você tirar umas fotos bem bonitas, pegando ao fundo também a Estação da Luz.
Saindo aqui, ó, da Pinacoteca, a gente já tem acesso ao Parque da Luz, né? Eles são meio que interligados. São interligados, né? Aqui atrás tá a Pinacoteca e logo aqui na frente, ó, a gente já dá de cara com o Coreto e o Parque da Luz. E hoje ele tá bem bonito, né? Ele foi o primeiro parque aqui da cidade de São Paulo e ele conta com mais de 50 obras, estátuas e monumentos em torno do jardim. Tem fonte, tem bastante vegetação e dá para caminhar. É um parque bem bacana para vir, tirar um lazer, descansar e aproveitar para conhecer os 3 prédios da Pinacoteca. Ó, aqui a gente consegue ver a lateral da Pinacoteca, né? E aqui é onde a gente está passando, no Parque da Luz. Esse parque era frequentado pela elite paulistana, né? Barões do Café, bastante gente ali das classes mais altas vinham para cá para socializar. É importante falar, né, que o café naquela época, ele ditava tudo aqui em São Paulo. Então foi a partir das riquezas do café que foram sendo construídos esses monumentos, que foi sendo pensado esse parque, né, justamente para ter ali locais que os barões do café pudessem frequentar. Foi quando começou a modernização da cidade de São Paulo, com a construção de vários monumentos e edifícios históricos. Ó, e o parque, ele é muito vivo, né? Como o Thiago falou, em esculturas. Então, por todo o parque a gente vai encontrar, ó, aqui a gente encontra essa daqui que parece um colar de contas, né? Virando aqui, a gente tem ali uma casa, a Casa Eslava, né? Foi construída no século XIX. Como o próprio nome sugere, é inspirada na arquitetura eslava. Ela tem 200 anos já, esse Parque da Luz. Ó, ele é bem antigo. Aqui tem uma foto para vocês terem uma ideia de como era na época, né? As vestimentas do pessoal, é bem interessante. Aqui, ó, gente, todo o envolto dela aqui. Ali, ó, são todas esculturas, né? E originalmente, esse parque, ele nasceu como um jardim botânico. Então aqui no começo não era só para passeio, eles usavam para estudar as plantas da região na época. Gente, olha que legal, a gente está chegando aqui meio que no centro, né, do parque. E eles têm uma fonte em volta de folhagens, né? Parece que ela tá desligada agora no momento, mas ela é bem bonita. Aqui ao lado, ó, a Casa do Chá. Nossa, que bonito. A maioria desses prédios, né, se não todos, eles se encontram assim, fechados, né, mas você pode vir, observar, né. Então, por exemplo, aqui a gente tá vendo um coreto, que ele é enorme, ó. Ó, gente, aqui ao lado do coreto, tem aqui uma explicação, né, falando que esse foi o primeiro coreto que foi feito aqui no Parque da Luz. E tem um amiguinho aqui, ó, o nosso segurança, que tá guardando aqui o local, né. Você que tá guardando o local? E não só aqui, né? Nos outros você também consegue observar que eles têm uma explicação na frente das esculturas, né? Das construções que tem aqui, explicando o que que é. Então é bem bacana porque você vem e já aproveita para descobrir o que que tem, cada coisinha que tem aqui no parque. Oi! Oi, é o gatinho do parque aqui. Oi, gatinho do parque, vem cá, vem. Eu não tenho ração, mas eu tenho aqui um carinhozinho. Não tá assim, não. Não quer não, amor. Quer não. Gente, aqui no Parque da Luz, conforme você for andando, você já chega na Pinã Contemporânea. E o que acontece? Aquele ingresso que a gente pegou na Pinacoteca, ele vale para os 3 edifícios da Pinacoteca, né? Então você pode aproveitar e visitar os 3. Essa é a Pinã Contemporânea, né? E como o nome diz, gente, a Pinã Contemporânea ela foi criada justamente para isso, para expor artes contemporâneas, né? Então é para isso que serve esse prédio. Para mostrar um pouco mais da arte moderna. E tanto no prédio principal quanto aqui na Pina Contemporânea tem uma cafeteria bem legal, chamado Fitó. Então dá para você sentar, tomar um café,
descansar um pouco, trabalhar, então dá para fazer bastante coisa aqui. Sim, e aqui tem esse segundo andar que a gente vai mostrar para vocês, que ele é todo aberto, né? Então você pode vir aqui, ó, admirar a natureza, fazer umas boas fotos, que ele é bem bonito, todo aberto. Ó, você tem acesso aqui a esse primeiro andar, tanto por escada, que ela fica ali na frente, tanto por elevador. E aí você tem toda essa visão, ó, da Pinã, né, que ela é nesse conceito mais aberto mesmo, né, para receber as pessoas, né? E aqui de frente já você consegue observar tanto o Parque da Luz, quanto ali a Pinacoteca. E aí aqui você já aproveita para tirar várias fotos. E aproveita que você está aqui parado com a gente. Hypa o nosso vídeo. Curte, comenta e compartilha. E principalmente não esquece de se inscrever. Se esse conteúdo está sendo legal, se vocês estão gostando, clica aqui no inscrever e vem com a gente na nossa jornada. Gente, aqui hoje em dia o parque ele tá bem bonito, bem mais cuidado, mas nem sempre foi assim. Teve uma época que o parque ele tava bem degradado, né? Porque logo aqui ao lado fica a Cracolândia. E o parque, ele estava lacrado naquela época justamente porque nessa região tem muito morador de rua, muitos usuários de drogas, muitas garotas de programa. Isso até hoje, né? Só que hoje em dia a gente pode observar que o parque ele tá com a manutenção bem feita, né? Em dia. E depois a gente vai até passar ali na região onde era a Cracolândia para mostrar para vocês como tá hoje em dia, né? Hoje em dia ela já foi desabitada, né? Teve toda uma operação da polícia e aqui do governo do estado de São Paulo, né, por conta disso. E por conta de todas essas melhorias que estão tendo, o pessoal está voltando a frequentar aqui também. Assim como a Pinacoteca e os demais prédios dela. Então o pessoal vem e aproveita também para ficar andando no jardim e apreciando as inúmeras obras de artes que tem aqui. E é até uma facilidade, porque todos são interligados, né? Então você sai da Pinacoteca, já tem acesso ao parque, à Pinã Contemporânea. Lazer e passeio pro dia todo. E a gente está saindo aqui, ó, estamos na frente da Pinacoteca, né? E estamos indo em direção à Sala São Paulo. E a gente chegou aqui na estação Estrada de Ferro Sorocabana. Quem vê assim de fora, vê que é um monumento lindo, super impactante, mas nem sabe a história e como ele chegou a ser o que é hoje. Ela era uma estação de trem que também fazia o transporte de todos os cafés daquela época das safras do interior de São Paulo para o Porto de Santos, né? Ela foi projetada pelo arquiteto Cristiano Strockler das Neves. A construção dela começou em 1925, só que ela atrasou muito por conta da crise econômica de 1929, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Ela foi só conseguir ser concluída em 1938. E com o atraso da inauguração dessa estação de trem, ocasionou que quando ela foi inaugurada em 1938, ela foi fundamentada para ser um dos grandes marcos da ferrovia e da tecnologia daquela época. Só que quando ela inaugurou, já existia muito carro, já ônibus, então ela já estava meio que já nasceu no período final da importância das linhas ferroviárias. E aí o que foi feito? Ela começou uma época de degradação, então ela foi perdendo a sua importância até o final da década de 70, ali próximo já de 1980, ela deixou de ter essa função férrea de levar os trens até o Porto de Santos. E aí depois de 1980 veio a ideia de utilizar o espaço como centro cultural e também foi criando grandes projetos para utilização daqui. E aí no final da década de 90, se eu não me engano em 97, 98, começou a construção e a restauração dela para que ela visse a ser o que ela é hoje, e ela virou uma casa de concertos. Tanto que ela foi inaugurada em 1999 com a apresentação da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Essa sala era a melhor acústica da América Latina em salas de concertos e uma das maiores e melhores do mundo, elogiada por diversos artistas e instrumentistas do mundo afora. Em frente aqui à Sala São Paulo tem a extensão, que é uma praça, que é a Praça Júlio Prestes,
que o pessoal também vira um centro de convivência. E bem ao centro tem um monumento bem importante de Alfredo Maia, que é um engenheiro e foi bastante importante ali no desenvolvimento ferroviário aqui no Brasil. E aqui a gente vai finalizando mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e do vídeo, não deixa de curtir, se inscrever, hypar, tem um botão de hype aqui que é de graça também, né? Para você conseguir falar para a plataforma que é um conteúdo legal, para ele entregar para mais pessoas e levar a gente cada vez mais a alcançar pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para continuar ajudando a gente. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!